Obrigado. Boa tarde, meus queridos irmãos, graça e a paz. Oi, som. Calma aí um pouquinho, Obrigado. Vamos começar a nossa EBD, mais uma EBD sobre história da igreja, doutrina da igreja. Eu vou pedir, meu querido irmão Totó, abra nossa EBD hoje. Por favor, Totó. Uma oração, por gentileza. Obrigado, Paulo. Hoje nós vamos avançar um pouquinho no nosso assunto. Como os irmãos sabem, nós estamos vendo uma série de aulas sobre o que nos faz sermos igreja, ou seja, o que é a doutrina da nossa igreja, primeiro, e como essa doutrina ela esteve presente desde o início do tempo do cristianismo. E aí pode passar. A gente tem uma pequena recapitulação sobre as aulas passadas, bem pequena mesmo, porque se eu fizer uma recapitulação completa, a gente não vai avançar, né? Mas a igreja, desde o princípio, ela tem um conjunto de tradições e costumes imutáveis, que a gente chama da regra de fé. Essa regra de fé, ela foi chamada na história da igreja de ortodoxia. Por quê? Porque era o pensamento, doxia é pensamento e orto é o único pensamento, o pensamento correto, o pensamento reto da história da igreja, certo? Tudo que era considerado fora dessa ortodoxia do cristianismo era considerado uma doutrina heterodoxa ou uma doutrina herética, uma doutrina errada, portanto. 2. Esse conjunto de tradições, ele não é um conjunto de tradição maléfico. Então eu expliquei aos irmãos que nem toda tradição é maléfica. Nem toda tradição faz mal à igreja. Pelo contrário, existem algumas tradições que nós preservamos, inclusive na igreja evangélica protestante, que elas são necessárias e boas para o cristianismo. 3. As escrituras, nós vimos que são confiáveis. Por quê? Porque elas são inspiradas por Deus. E nós vimos que na formação do cânon, ou seja, do conjunto de escrituras que os pais da igreja, as pessoas que estudavam a história da igreja, entendiam como sendo inspiradas, elas tiveram basicamente dois critérios, né? A apostolicidade do Novo Testamento, ou seja, o que é isso? As escrituras que fluíam da mente de Deus, ou seja, as escrituras inspiradas, eram aquelas que passaram pelo crivo dos apóstolos. Por quê? Porque quem estava mais perto de Jesus eram os apóstolos. Então a gente viu também que, além disso, a gente tem no cânon do Antigo Testamento uma formação que diz respeito à tradição canônica judaica. Então a gente viu na aula passada que o nosso cânon, por que ele é formado assim? Por que ele tem os 66 livros? Né? Por causa de vários estudos históricos que a igreja fez durante os séculos para chegar nesse cânon. Nós vimos também que no Concílio de Trento, em 1546, a Igreja Católica Romana, ela introduziu muitos livros que não existiam no cânon anteriormente à sua formação. Nós também vimos que o cânon, ele é justamente a palavra inspirada de Deus e que também ele representa, pode passar aí, ele representa o conjunto de livros inspirados da palavra de Deus. E é por meio da interpretação dessa regra de fé, que vem das Escrituras, e somente das Escrituras, é que nós chegamos no termo, que eu sempre falo para todos aqui, que nós somos a Igreja Católica. Como assim, André? Nós somos católicos, porque o termo católico ele quer dizer universal. E ele era utilizado no cristianismo muito antes da Igreja Católica Apostólica Romana tirar esse termo de nós. Então o termo católico, ele não é um termo que é do romanismo. Ele é um termo da igreja cristã que foi roubado pelo romanismo, né?
Então, 6, assim aprendemos que a tradição, por si só, ela não é ruim, desde que ela esteja subordinada às Escrituras. Esse foi um breve resumo das nossas primeiras 3 aulas. Né? Pode passar. Então, quais são os nossos objetivos de hoje? A gente tem que entender primeiro, agora que a gente passou esse período de cristianismo primitivo, agora que a gente viu que os primeiros cristãos entendiam e praticavam o cristianismo, nós temos que entender como que a gente, na verdade, se separou do catolicismo romano. Por que que eu sou cristão evangélico e eu não sou católico romano? Isso é uma pergunta que todos nós temos que nos fazer. E temos que nos fazer sem medo, porque o cristão é aquele que investiga as Escrituras e investiga a sua fé. A gente não pode ficar com medo de investigar a fé, com medo de achar coisa errada. Certo? Então, no que creem, temos 3 objetivos nessa aula. Na verdade, temos 3 objetivos nessa série de aulas que vão se seguir. Por quê? Os irmãos devem ter visto que no planejamento lá, já era para estar na parte 3 da doutrina católica romana hoje. Mas não está. Né? Hoje, a gente vai começar um estudo sobre a doutrina católica romana. Para que a gente consiga avançar e conseguir vendo no que eles acreditam e por que a gente acredita diferente. Certo? Existem muitas razões pelas quais nós cremos diferentes dos católicos romanos. Certo? Então, os 3 objetivos dessa série de aulas são, primeiro, entender no que creem os católicos romanos. Segundo objetivo, entender se as suas crenças são inovações dentro do cristianismo ou se elas estiveram na igreja desde o princípio. E 3, como responder às crenças romanas. Certo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Então vamos seguir. Vai passar a mão. Primeiro, então, uma necessária distinção, como eu já fiz muitas vezes aqui. Mas precisa existir essa distinção. Por quê? Porque o termo católico, apesar de parecer estranho às nossas cabeças protestantes evangélicos do século XXI, ele não é um termo unicamente católico romano. Eu sei que aqui no Brasil e em vários outros cantos do mundo a gente fala, sempre que a gente fala católico, a gente está se referindo a catolicismo romano. No entanto, esse termo já tinha sido usado muito anteriormente pelos pais da igreja, como o quê? Como expressão da igreja universal. Ou seja, da igreja que está em todos os cantos do mundo e que não era restringida aos judeus. Então, o primeiro a falar lá foi o Inácio de Antioquia, né, que é muito antes de qualquer institucionalização do romanismo, vai falar o seguinte: onde está Cristo Jesus, ali está a Igreja Católica. E a ampla maioria dos escritores, tanto católicos romanos quanto protestantes, eles são unânimes em dizer que esse termo aqui, ele não era utilizado para se referir à igreja em Roma. Certo? Não era utilizado. Então, desde o princípio do cristianismo, católico é sinônimo de ortodoxo e apostólico. Ou seja, ortodoxo porque é fiel ao ensino dos apóstolos e apostólico porque vem justamente dos apóstolos. Certo? Então, não se referia em uma instituição com sede em Roma. Então, a primeira coisa que eu sempre falo, todas as aulas, nós somos católicos. Nós somos católicos e apostólicos e ortodoxos. Mas nós não somos romanos. Certo? A primeira coisa que eu sempre falo e que precisa estar colocado na nossa cabecinha. Com o processo de institucionalização do cristianismo, então, a igreja passou de apostólica e católica a apostólica, católica e romana. Ou seja, houve um sequestro desse termo histórico do cristianismo. Pode passar. Aí eu coloquei essa moeda que representa muito bem o que era a institucionalização do cristianismo quando Constantino virou imperador. Os irmãos devem saber, já devem ter estudado seu livro de história, lá no ensino médio, no ensino fundamental, que o cristianismo era perseguido até esse carinha. Esse carinha, o que está aqui na frente, é Constantino. Atrás está o Deus Sol. Então, na época do reinado de Constantino, ele tanto institucionalizou o cristianismo, ou seja, ele fez com que o cristianismo parasse de ser perseguido. Ele instituiu um edito que falava, o edito de Milão, que falava: olha, a gente não vai mais perseguir os cristãos. No entanto,
isso que ficou dentro do Império Romano foi por causa de motivos políticos. A gente tem uma série de referências históricas que vão nos explicar que a institucionalização do cristianismo, ela foi política. Não foi porque o Constantino ele se converteu e aí ele quis botar Jesus no Império Romano. Não. É porque o Império Romano ele era um império efervescente. Tinham povos de todos os lugares do mundo. E dentre esses povos estavam os cristãos. Os cristãos, eles eram uma massa gigante dentro do Império Romano. Muitas pessoas ali dentro. O que eles fizeram? Olha, eu preciso fazer uma coisa com esses cristãos. Eu não posso deixar eles à margem da sociedade. Porque isso é ruim politicamente para mim. É ruim politicamente para o Império Romano. Então, ele institucionalizou o cristianismo. Certo? E aí, eu coloquei aí que ele publicou, então, o Edito de Milão, né, que deixava de ser perseguido, e o Império Romano, ele começou a tornar-se cristão. E por que começou a tornar-se cristão? Porque não é uma coisa do dia para a noite. Constantino, ele chegou, ele institucionalizou isso, só que, como vocês podem ver, a moeda já ainda tinha o Deus Sol. Ou seja, eles compravam coisas com essa moeda aí, que estava o Deus Sol. E, ao mesmo tempo, Cristo era reverenciado no Império Romano, ou seja, existia um misticismo, eles juntavam muitas coisas do cristianismo com a religião romana. Isso é normal, ninguém, uma sociedade inteira, se chegasse aqui, por exemplo, vamos supor que a gente elegesse um presidente que fosse muçulmano. Do nada o cara bota um decreto, todo mundo vai virar muçulmano. Você acha que todo mundo vai virar muçulmano imediatamente? Isso é impossível, né? Ou seja, o processo de cristianização do Império Romano, ele foi muito lento, ele foi muito paulatino. E dentro desse processo também existia o fator histórico do misticismo entre as crenças. Né? Pode passar. Então, o termo católico, nessa época, ali mais ou menos 300 e pouco, ali no século IV depois de Cristo, ele passou de um termo doutrinário e espiritual, pode passar, para um termo institucional e hierárquico. Ou seja, esse termo ele foi colocado como se fosse sinônimo do bispo e da supremacia do bispo de Roma. A gente vai entender como é que isso se formou e se desenvolveu. Né? Pode passar. Mas nem tudo, pessoal, é tão ruim assim. A gente não pode pensar como os primeiros séculos do cristianismo como se fossem idade das trevas, que ninguém fazia nada de genuíno para a igreja. A gente não pode pensar assim. O cristianismo, como eu falei, ele é um processo lento, um processo gradativo. E dentro desse processo lento e gradativo, foi ocorrendo a corrupção, como todo sistema do mundo. Então, quando se coloca uma igreja como sinônimo do Estado, geralmente a igreja ela vai corromper o Estado, ou o Estado vai corromper a igreja. Foi o que aconteceu no Império Romano. Então a igreja ela foi sendo corrompida pelos ideais políticos e pelo povo romano, certo? Mas isso não quer dizer que a gente rejeite tudo que está do cristianismo do Império Romano, certo? Pode passar. Eu coloquei aqui uma série, todos os concílios ecumênicos que existiram ao longo da história. Como os irmãos sabem, eu expliquei anteriormente, os concílios eles eram grandes reuniões onde os bispos eles se reuniam para falar sobre as coisas da igreja e para definir as regras das coisas de fé. E aí é engraçado, eu não sei se os irmãos sabem disso, mas pode passar, a gente aceita os 6 primeiros concílios. Nós somos protestantes, mas nós aceitamos os 6 primeiros concílios. Por quê? Porque a gente crê que, embora a tradição ela seja importante para a igreja, embora a tradição ela possa fazer a gente interpretar melhor as escrituras, mas nós não acreditamos que esses concílios são infalíveis. Essa é a nossa diferença para o catolicismo romano. A ampla maioria dos protestantes, inclusive eu coloquei aqui no outro slide, aí não pode ser não. Passa não. Bom, pode passar. Aqui, a segunda confissão helvética, né, que é a confissão da Igreja Reformada de Genebra, que foi uma grande confissão reformada, ou seja, eles aceitam 4 concílios mais 2, porque eles falam que são os símbolos semelhantes. Por que os símbolos semelhantes? Porque esses 2 últimos concílios, eles ratificaram que estavam no concílio de Calcedônia. Ou seja, a gente
como protestantes, nós aceitamos os 6 primeiros concílios da Igreja Católica. Como assim, André? Pois é. Por quê? Porque a gente entende que esses concílios não tem nada de errado neles. Eles são concílios que afirmaram verdades bíblicas e verdades importantes para a Igreja, que fazem verdades importantes para a Igreja que nós adotamos como sendo concílios corretos. Certo? Então eu coloquei aqui a confissão helvética, que é justamente essa confissão reformada que falava sobre aceitar esses concílios. Se os irmãos forem lá na confissão batista, que é a confissão que a gente mais ou menos segue, também vai ter menção aos 6 concílios ecumênicos, né? Porque, novamente, esses concílios, que são essas reuniões de bispos que se ficavam para falar sobre a igreja, eles são concílios corretos. Depois disso, começou as inovações. Por exemplo, o 7º concílio, que é o que vem depois daí, que é o concílio de Nicéia II, ele vai inventar, por exemplo, a questão de inovação de adoração a imagens, de veneração a imagens. Aí a gente já não aceita, certo? Nós não aceitamos. Mas os 6 princípios, os 6 primeiros a gente aceita. Fala. Só para entender o Smart, cada concílio desse teve uma resolução. Isso. Extrato. Aí você está colocando aí um extrato. Por exemplo, o extrato de Nicéia. Jesus é Deus. O extrato de segundo, eu não estou vendo qual é. Constantinopla. Isso, exatamente. Jesus é humano, Espírito Santo é assim. Exato. Então, cada concílio desse teve uma definição a respeito dos dogmas da nossa fé, né? Então, por exemplo, ninguém nega, sendo católico romano, ortodoxo, protestante, que Jesus é Deus. Não dá para você negar isso e ser cristão. É impossível. Se você nega que Jesus é Deus, você não é cristão. Então, isso foi amplamente colocado na igreja, né? O segundo, Jesus é humano e o Espírito Santo é Deus. Por quê? Porque o concílio de Constantinopla, ele foi para fazer frente a uma ideia que estava crescendo, que dizia que Jesus não era humano. Sendo que a Bíblia ela claramente fala que Jesus é humano. Ou seja, Jesus é humano e Deus ao mesmo tempo. As duas formas, as duas naturezas, elas não se confundem, né? Então, esses 6 concílios nós aceitamos. Pode passar. André, eu só fiquei um pouquinho com dúvida. Essa batalha da Ponte de Milton. Sim, isso aí, irmã. Eu não quis colocar esse contexto histórico para não ficar tão longo. Mas basicamente existiu uma disputa entre imperadores, certo? E aí, o Constantino, a história diz que é assim, certo? Ele disse que ele orou para o Deus cristão, e aí o Deus cristão, ele fez ele ganhar a batalha. Então, foi por isso que essa é a história que conta, né? Foi por isso que ele decidiu adorar Jesus e colocou dentro do império. Mas Essa ponte é o sentido figurado, né? não, é uma ponte mesmo. Existiu uma batalha, uma ponte, e aí ele ganhou essa batalha porque supostamente ele teria orado a Jesus. E aí Jesus teria feito ele vencer essa batalha. Entendeu? Então foi basicamente isso. De forma bem resumida, historicamente é isso. Não quis colocar para não ficar tão longo, né? Pode passar. Então existe uma diferença primordial entre o que nós cremos e o que os católicos creem, católicos romanos. Primeiro, o romanismo, eles creem em uma autoridade magisterial. O que é magistério? Magistério é ensino. Minha mãe, por exemplo, ela é professora da UFRN, ela faz parte da cadeira do magistério da UFRN, certo? Então, eles acreditam que existe uma série de pessoas que, por um poder especial dado a elas, eles têm a missão e a obrigação de interpretar as escrituras e a tradição, certo? Eles acreditam numa autoridade, então, magisterial que se baseia em 3 pontos. Hierarquia, ou seja, existe uma hierarquia. O irmão Marquinhos, ele não pode ser igual a um padre. O padre, ele já não é leigo, ele já não é uma pessoa que está ali na igreja, não tem nenhuma formação. Então, e aí você tem o padre, depois do padre tem o bispo, depois do bispo tem o arcebispo, depois do arcebispo tem o papa em Roma. Então se baseia muito na hierarquia. Comanda o estilo do texto, né? Ou seja, ele não te ajuda a interpretar o texto, ele fala o que o texto é. A igreja católica romana, ele não está dizendo para você, olha, leia o texto, interprete. Não, ele está falando, esse texto significa isso aqui, certo? 3.
a decisão do catolicismo romano, ela é final, ela não pode ser mudada. Então, uma das principais coisas que o catolicismo romano tem é justamente eles acham que os concílios ecumênicos, eles são infalíveis. Ou seja, os concílios eles não erram, certo? Porque eles estão sendo colocados sobre o magistério da igreja, sobre esse ensino da igreja, que é imutável e infalível. Enquanto que nós cremos em uma autoridade ministerial. Por que ministerial? Porque a Bíblia, ela nunca coloca em certos homens um poder maior do que outros. Ela coloca funções distintas. Então a Bíblia ela fala em presbíteros, ela fala em diáconos, mas ela nunca falou em um papa, por exemplo. A Bíblia não fala sobre isso. Porque o cristianismo primitivo, ele sempre foi pautado na ideia de que existem homens que são chamados por Deus, mas eles são ministros do Evangelho. Eles não são um magistério. Eles têm uma autoridade que não existe hierarquia. Existe diferença de papel. Isso não quer dizer que o pastor ele não tem autoridade, não. Por exemplo, o pastor Romir, quando ele sobe aqui e ele fala, ele está falando sobre uma autoridade que foi imposta a ele. Certo? Só que essa autoridade, ela não implica em hierarquia. O pastor Valmir não é maior do que você, só porque ele é pastor. E, no entanto, ele tem uma autoridade para ensinar a igreja. Essa autoridade, ela é ministerial, certo? Então... André, essas igrejas católicas que chama bispo com os pastores dele, está certo ou está errado? Como é? Tem igreja que chama bispo, é de Macedo, chama bispo. Eu quero saber se isso é certo. Bom ponto, irmã. Não, não é certo, certo? Vou explicar o porquê. O ofício de bispo, ele é, na verdade, assim. É o seguinte, a gente precisa diferenciar presbítero, certo? Pastor, diácono e bispo. Bispo em si, ele não é um termo errado. Por quê? Porque ele se refere ao governo da igreja. O que eu quero dizer com isso? Aqui na igreja nós temos um governo congregacional. O que quer dizer isso, André? Quer dizer que nós todos votamos para as coisas que vão ser feitas na igreja. No entanto, existem algumas igrejas que têm um governo episcopal, ou governo monárquico. Isso quer dizer o quê? Que existe uma autoridade na igreja, que ela é uma autoridade final. Então a autoridade ela não está aqui nos irmãos, ela está no bispo. Esse tipo de governo ele é possível. Nós não adotamos, mas ele é um tipo de governo possível. Agora, quando você coloca essa palavra bispo e coloca um irmão como alguém maior, alguém que tem um poder vindo do céu, alguém que tem algum tipo de promessa com Deus que você não tem, aí está errado. É isso. Aí a gente vai ter que... A gente entra um pouquinho na eclesiologia. Por quê? Porque a nossa forma de igreja, a nossa forma de governo, a gente pode ter várias formas. Por exemplo, os irmãos presbiterianos, eles têm um governo baseado em um concílio de presbíteros. Ou seja, são 10, 15 irmãos ali, que é um conselho, que eles fazem a decisão da igreja. Nós adotamos um governo congregacional. Ou seja, todo mundo vota. Se você tiver a formação adequada, por exemplo, quiser ser pastor, e a igreja votar para você ser pastor, você vai ser pastor. É a igreja que decide. No entanto, existem igrejas que têm formas de governo diferentes. Isso não é errado, a forma de governo. O que é errado é você colocar esse bispo como alguém superior, alguém que tem uma ligação com Deus que você não tem, alguém que tem algum tipo de profecia que você não tem, isso é errado. Certo? Aí a gente precisa falar outro termo, que é outro termo que é completamente errado, é o termo apóstolo. Apóstolo não existe mais. Não existe. Se você vê alguém falando apóstolo, esse alguém, ele não está de acordo com os princípios bíblicos. Os apóstolos foram do tempo apostólico. Não existe mais o ofício de apóstolo. Então, o que hoje existe na igreja? Existem diáconos, irmão João é diácono, são aqueles que ajudam no ensino da igreja. Existem os presbíteros, no caso de igrejas que adotam essa nomenclatura, e existem os pastores. Certo? Seminarista que está estudando. Isso, exatamente. Pode ser um seminarista, ele é um tipo ele pode ser um diácono, ele pode ser um presbítero, e ele pode ser um pastor quando ele tiver a sua formação teológica. Né? Eu não sei se os irmãos sabem, mas eu quero ser pastor algum dia. Mas eu preciso da formação primeiro para ser um pastor. Eu não posso simplesmente chegar aqui
e a igreja começar a rodar e, pastor, não existe isso. Se alguém faz isso, existe uma igreja que faz isso, ela está errada. Tem muitas igrejas que o cara, ele não tem formação teológica nenhuma, não sabe nem o que é a Trindade, mas chega aqui na frente, a igreja impõe as mãos, derrama um óleo estranho lá, e o cara vira pastor. A gente rejeita esse tipo de ensino, porque esse ensino não é bíblico. Pode falar, irmão. Pode lembrar que o pastor é uma função, né, um chamado. Então, nem todos são chamados para ser pastor, todo mundo não é. Entendeu? Tem gente que eu assim, sempre vai ser criado, você tem que exercer a diaconia, o presbítero, você tem que ter ensino. Isso, exatamente. O pastorado é um chamado. E é um pastorado, e é um chamado específico, para cuidar de pessoas. Tem que explorar isso, fazer um resultado, importante para a prática do chamado. Com certeza, exatamente. E a própria igreja, é interessante, irmão Antônio, porque o conceito bíblico de pastoreio é o quê? A própria igreja ela também reconhece o dom do pastor. Então não é você só querer ser pastor, fazer o seminário e ser pastor. Não, a igreja ela tem que reconhecer isso e reconhecer que você, além do dom de ensino, você também tem um dom para cuidar de pessoas e é isso tudo que o irmão Tony falou. Então, só para explicar a diferença entre esses termos no Antigo Testamento e no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Né? Vamos passar. Então, lá em Roma, pode voltar aí, irmão, por favor. Vai, irmão, eu não entendi. Porque assim, a ministerial, você falou o primeiro ponto, mas é importante também dar um destaque em todos esses pontos aí, você fala. Sim, exatamente. Ó. Como você compara ali, dúvida, assim, Isso. Isso, ó. Então, o irmão João falou uma coisa importante, ó. Isso é uma comparação, né? Existe uma comparação entre a autoridade magisterial romana e a autoridade ministerial do protestantismo. Eu falei o primeiro ponto, né? Não existe hierarquia. Mas, segundo ponto, o pastor na igreja protestante, ele não vai te impor o sentido do texto, certo? Ele não vai falar para você tem que ler assim e acabou. Não. Ele te ajuda a interpretar o sentido do texto. Isso quer dizer que ele não tem autoridade? Não. Mas não existe isso de mandar em você, certo? Terceiro, a decisão do pastor, do ministro protestante, ele é sujeita a mudanças. Ele é sujeita a erros, porque todo pastor pode errar. A gente tem como exemplo um grande pastor aqui no Brasil, o pastor Paulo Júnior, que não sei se os irmãos viram, ele está em processo de disciplina na igreja, porque ele estava sendo muito duro com os irmãos, né? Isso é impossível de acontecer? Não, porque o pastor ele erra. Os pastores eles podem errar. Por quê? Eles são humanos, né? Eles são passíveis de erro, certo? Não pode passar, muito bom, irmão João, obrigado. Então, existem duas máximas na igreja romana que são a infalibilidade e a imutabilidade. Elas são expressadas por meio desses dois brocárdios latinos. Roma falou, terminou a causa. E segundo, sempre a mesma. Ou seja, o catolicismo romano ele acredita que quando Roma fala, acabou, ninguém pode ir contra. E dois, a igreja romana, ela sempre foi a mesma desde o início dos tempos. Essas são as duas coisas que eles se baseiam para poder basear o seu magistério. Certo? Pode passar. Então, o Carlos Coletti aí, ele fala que as doutrinas que os romanos eles colocam nos seus textos, né? Eles falam que tinham sido sempre recebidas pela Igreja Católica em todas as épocas, sem a menor alteração, desde o tempo de Cristo e seus apóstolos. E depois, afirmaram esses doutores que não faziam mais do que declarar aquilo que anteriormente havia sido considerado matéria de fé. Ou seja, para o catolicismo romano, eles não estão inventando nada. Eles simplesmente declararam tudo aquilo que a igreja já tinha colocado antes de existirem os concílios. Certo? E aí, pode passar. Isso é interessante que eu fui lá na Biblioteca Histórica de Portugal, fui lá em Lisboa, cadê? Peguei no PDF, na internet mesmo, o Concílio de Trento, né? E eu peguei justamente o latim. Então eu fui no original para que os irmãos entendam o que eles estão falando. O Concílio de Trento, ele fala o seguinte: esta fé reinou sempre na Igreja de Deus,
Lá na frente eles falam, por isso se creu sempre na igreja de Deus, e agora o declara novamente esse santo concílio. Depois, a igreja universal entendeu sempre. Depois, creu-se sempre na igreja universal de Deus, igreja de Deus, e este sínodo confirma ser muito verdadeiro. Ou seja, o que a igreja romana está dizendo aqui? Tudo que a gente faz em termos de magistério da igreja, a gente está confirmando o que já existia na igreja muito antes desse concílio. É isso que eles estão falando aqui. Ou seja, o romanismo ele acredita que as doutrinas da fé, eles sempre estiveram do mesmo jeito, imutáveis, desde a época dos apóstolos de Cristo. E como a gente vai ver, isso não é verdade. Isso nunca foi verdade. Pode passar. Eu não sei se é. Eu preciso de um pouco da linha histórica. Porque você falou dos irmãos primitivos, né? Que hoje já começa com a questão da igreja católica romana institucionalizada. Eu não sei se você mostrou e eu perdi. Mas essa questão do tempo da igreja primitiva para a institucionalização da igreja católica romana. E aí a gente sabe que depois isso é quebrado por a reforma protestante. Mas essa questão do tempo, Então, a organização da linha histórica. Isso, a segunda aula, eu falei bastante sobre isso, a gente falou sobre o que era o cristianismo primitivo. Ou seja, o que eles criam. Né? Porque, desde o início da igreja até a institucionalização, como você falou, teve um tempo, 300 anos. E aí? O que aconteceu? Né? O que aconteceu desde lá? E aí, na segunda aula, a gente falou muito sobre isso. A gente falou que os cristãos, eles tinham um conjunto de práticas que eram imutáveis, que não mudavam, certo? E que não existiam essas inovações que existiam hoje, certo? No catolicismo romano. Então, hoje, já estou avançando para uma parte onde a gente está vendo ali, mais ou menos, no século IV, depois de 300 ali, onde a gente entende que a igreja romana ela começou a introduzir inovações no seio da igreja, certo? Então a gente aprendeu que o cristianismo primitivo ele era muito semelhante ao que a gente tem hoje, certo? Então, o que a gente tem hoje no protestantismo é uma volta às raízes do cristianismo primitivo. Eu abordei isso bastante na primeira e na segunda aula, onde eu falei que existiam algumas doutrinas, e justamente essas três palavrinhas que eu sempre falo, né? Ortodoxia, catolicidade e apostolicidade. Porque os cristãos primitivos eles se ligavam nessas três coisinhas que viam diretamente da Escritura. Então, esse processo, até a institucionalização, ele foi um processo onde o cristianismo ele era um cristianismo católico, ou seja, era um cristianismo universal, porém ele não era romano. Existiam bispos nas suas cidades, e esses bispos em cada cidade ele fazia ele tinha a sua igreja e se juntavam para poder resolver as coisas da igreja. Então, por 300 anos foi assim. Até que chegou Constantino, institucionalizou o catolicismo romano, e aí o que aconteceu foi que a igreja começou a se perder. Certo? Isso. E aí, por que eu coloquei o Concílio de Trento? Porque ele é o concílio justamente que falou sobre a reforma protestante. Ele falou o quê? Ele foi contra a reforma protestante. Certo? Esse foi o objetivo do Concílio de Trento. Então, a gente pode ver que na doutrina católica a gente tem três pilares. Pode passar. O primeiro pilar é a tradição. Né? O que é a tradição, irmãos? A tradição é a transmissão da palavra de Deus e dos ensinamentos de Jesus pelos apóstolos, que não está apenas escrita na Bíblia. Então, eles creem que existe uma série de ensinamentos que não está na Bíblia e eles aceitam esses ensinamentos como válidos do mesmo jeito. Certo? Essa é a doutrina católica. Depois, nós temos o segundo pilar, as Escrituras. Os católicos eles também usam a Bíblia, mas eles não acreditam que ela seja a única fonte de fé, como nós cremos. Terceiro pilar, nós temos o magistério. O magistério, justamente, pode passar aí, ele interpreta as Escrituras e ele interpreta a tradição. Então, para os irmãos entenderem, o catolicismo romano, ele acredita que não existe uma Bíblia separada da igreja. A igreja, a Bíblia, a tradição e o magistério são a mesma coisa, certo? Para o católico romano. Pode falar. Não, é só observação em relação ao magistério que, além do Papa, bispos, padres, existem os teólogos católicos. Isso. Né? Inclusive, alguns vão até para vamos estudar, fazer mestrado, doutorado. E
Algo que me chama a atenção deles é na forma como eles interpretam as escrituras, que é de forma alegórica, não literal como nós interpretamos. Isso. E não só Tem uma alegórico, diferença na hora de é bastante alegórico e é bastante descontextualizado. Eu não sei se vai dar tempo da gente ver os argumentos contra o papado hoje, mas já tenho pronto. E eles colocam um texto, lá Mateus 16, 18, né? Eles tiram o texto completamente do contexto que esse texto tem e colocam uma interpretação que não existe, né? Uma interpretação totalmente alegórica. André, a respeito do magistério, que é a interpretação, eles dizem que o magistério não consagrado para é quem tem a autoridade para interpretar as escrituras. São eles. Isso, exatamente, irmão. Mais para quando Isso. e que tem espaço que fala o seguinte: quando o católico questiona a igreja, ele está deixando de ser católico. Exato, exatamente. Exatamente isso. Por quê? Porque para eles essa diferença de autoridade. A autoridade para eles é hierárquica. Para a gente não é. Né? A gente não é autoridade hierárquica. E é interessante isso porque a gente vai ver que os bispos e os padres e os papas, até os papas, eles se contradizem entre si. Então não existe um magistério único na igreja. Eles falam que o magistério ele é um só. Esse magistério, ele interpreta igual, mas não existe isso, porque todo mundo interpreta diferente, todas as questões diferentes. Fala. É só para confirmar isso que o irmão está falando. Há muito tempo atrás, os padres rezavam, faziam só homilia, né? Voltavam para o altar e costas para o púlpito e falavam em latim. O objetivo era que as pessoas não entendessem, não pudessem, né, questionar. Aí com o tempo isso foi mudando, obviamente. Interessante isso aí, que eu estudei muito sobre isso esse ano. Isso mudou no Concílio Vaticano II, que foi o concílio que instituiu a missa nova. Aí já vai entrar em muita coisa que não dá para eu falar aqui, mas o negócio é que existe um grupo de católicos chamados católicos tradicionalistas ou católicos sede-vacantistas, que eles acreditam que existe um concílio, que foi o Concílio Vaticano II, lá para a década de 50, que ele instituiu várias coisas novas na Igreja Católica. Dentre elas, a missa nova. A missa nova, que o Marquinhos falou, o padre rezava assim a missa, né? De frente para o altar e de costas para o povo. E isso mudou no Concílio Vaticano II. E existe uma parte da Igreja Católica imensa que odeia esse concílio. E eles estão se separando. Eles falam o seguinte: ó, o Papa ele não é Papa, porque desde o Vaticano II não existiu outro Papa. Ou seja, essa história de que o magistério católico ele é único, não existe isso. Existem muitas divisões na Igreja Católica Apostólica Romana, e uma delas é essa aí, o sede-vacantista. Uma outra observação sobre o que o Antônio falou: por que vocês acham que as pessoas são chamadas de leigas na Igreja Católica? Né? Leigo é quem não sabe nada. Não é leigo, meu irmão. Então, assim, cala a boca aí e obedece que o padre vai falar para você. Então, pode passar. O magistério interpreta as escrituras e o magistério a tradição. Né? Então, para o católico romano, a compreensão de salvação, né, a compreensão do que é a igreja, do que é salvação, não pode se dar somente por meio da Sagrada Escritura, somente por meio da Bíblia. Né? A igreja e a sua tradição são o único caminho de salvação, pois só elas conseguem interpretar corretamente a Escritura. Certo? E aí, eu fui lá no catecismo. Por que eu fui no catecismo? Porque a gente precisa ir nas fontes que a gente está estudando. Aprenda uma coisa: quando você quer refutar uma coisa, você não pode ir direto na apologia. Ou seja, você não pode ir direto na pessoa que fala mal. Porque ele vai falar mal de todo jeito. Você tem que ir lá na fonte dele para saber o que ele está, o que ele crê. Certo? E no catecismo diz justamente isso, né? A Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Magistério da Igreja estão de tal modo entrelaçados e unidos que um não tem consistência sem os outros. Ou seja, eles acreditam que a Igreja e as Escrituras, elas estão juntas. Não existe Escritura sem Igreja e não existe Igreja sem Escritura. E ali embaixo, o único caminho de salvação é, quer dizer, o conteúdo da tradição é uno e idêntico. Né? Ou seja, vamos falar que a tradição ela é una e ela não diverge. Pode ir. E aí, é interessante isso, porque o catolicismo romano, ele vai afirmar a necessidade de fé para a salvação. Isso aí tudo do catecismo, tá? É necessário para obter essa salvação crer em Jesus Cristo, né? Na fé. Ninguém jamais pode ser justificado sem ela, ou seja, sem a crença em Jesus Cristo. Lá embaixo, a salvação
vem exclusivamente de Deus, mas recebemos a vida da fé por meio da igreja. Essa última é a nossa mãe. Por ser a nossa mãe, a igreja também é a educadora da nossa fé. Ou seja, para o católico romano, a fé ela é necessária, porém, ela só pode ser recebida por meio da igreja. E aí, não é só recebida por meio da igreja, é recebida por meio dos sacramentos. Então, a forma como a igreja é vista visivelmente. Certo? Pode passar. E aí, é interessante isso, a pergunta provocativa para os irmãos. E aí eu queria que os irmãos tentassem me responder. O romanismo, a Igreja Católica Apostólica Romana, acredita que a justificação se dá pela fé e obras conjuntamente? O que vocês responderiam? Sim? Quem é que diria sim? Ou não? Justifique sua resposta. Alguém quer responder? Eu acho que é só pelas obras. Só pelas obras. Só pelas obras? É o seguinte, irmãos, pode passar. Não. Ninguém nunca afirmou isso. Isso é um mito que existe na igreja evangélica e que o católico ensina isso. Vou provar a vocês, pode passar. Existe uma declaração conjunta de fé, não sei se os irmãos sabiam disso, lá de 1999, dos luteranos e dos católicos. A igreja católica ela afirma, junto com os luteranos, a mesma doutrina da justificação. Olha que interessante. A igreja luterana, veja, protestante, ela assina a mesma declaração de fé sobre justificação do que os católicos romanos. E por que isso é importante? Porque isso a gente precisa parar de fazer espantalhos. Nunca existiu na Igreja Católica Apostólica Romana um ensino que afirmasse que a salvação era pela fé, mais obras. Eles não acreditam nisso. Isso pode ser um conceito popular, um conceito de que pessoas, elas acham que é assim, mas isso não está na doutrina oficial da igreja. Não está, certo? Então eu coloquei aí vocês podem depois dar uma verificada nesse documento. Esse documento, ele é ratificado pela Igreja Católica, ele fala o seguinte, ó: confessamos juntos, somente por graça, na fé, na obra salvífica de Cristo, e não por causa de nosso mérito, somos aceitos por Deus e recebemos o Espírito Santo, que nos renova os corações e nos capacita para as boas obras. Ele está quase entrando em parafuso aqui, na minha frente. Porque assim, Diga aí, mãe. eu estudei na igreja católica, na escola católica romana, certo? O diretor dela era um padre muito conhecido lá em Macau. Inclusive, ele saiu de Macau porque queria tirar os santos da igreja e ninguém deixou, expulsar ele de Macau. Mas assim, eu ouvi falando uma vez, quando morreu uma das irmãs, né, da igreja, ele falando que ela estava no céu com Jesus porque ela era uma mulher que praticou boas obras, e isso tinha aberto as portas do céu para ela. Por isso que eu acreditava que era pelas obras. Aí tem uma coisinha, um pontinho. Deixa eu só ler essa próxima slide aí, irmão. Passa. Lá no 20 aí, ó. Quando católicos dizem que o ser humano coopera no preparo e na aceitação da justificação por assentir a ação justificadora de Deus, eles veem nesse mesmo assentimento pessoal um efeito da graça, e não uma ação humana a partir de forças próprias. Então, o que a irmã viu é a prática católica apostólica romana, que às vezes até os próprios padres repetem nas igrejas. Isso não quer dizer que isso seja a doutrina oficial da igreja. Mas como a gente vai ver, a Igreja Católica Romana, e isso aí, ele até acrescenta no nosso argumento. Ela não é una. Ela nunca foi una. Porque você tem um entendimento aqui, um padre fala que a Maria salva, outro padre fala que não salva. Entendeu? É uma bagunça. Mas na doutrina oficial da igreja, não existe a afirmação de que a salvação era pela fé mais obras. No entanto, existe isso aqui, ó, que é a cooperação com a fé. E aí é daí que a gente fala o seguinte, olha, não existe eu cooperar com a fé. Não existe. A fé, ela é sozinha. Deus, ele vai agir na minha vida sozinho. Eu não preciso cooperar com nada.
E aí daí a gente vem a nossa doutrina. Mas a ideia de que as obras salvam, ela não está presente no catolicismo romano. O que acontece é, só um minutinho, o que acontece é, os católicos romanos acreditam em pecado mortal e pecado venial. Vou explicar isso para os irmãos. Mas o pecado mortal é aquele pecado que te separa de Deus. Então quando você peca, você perde a sua salvação, que foi dada a você no batismo, e você sai da graça, e você vai para o inferno, certo? E aí tem o purgatório, que depois eu vou explicar, senão é muita coisa para explicar. Fala, irmão. A questão aí, não sei se você vai falar aí, mas eu vou falar aí não na questão que eu vou porque às vezes exatamente com essa questão da salvação, né? Porque tradicionalmente eles informam eles de forma fraca, dizia, e é por isso que eles combatem tanto os crentes, assim, de que quando a gente afirma que temos a salvação em Cristo, né? E o conceito, pelo menos, que é católico, é como se eles estivessem aí nessa conquista. Isso. E como se está nessa conquista, eu tenho uma fé, mas eu não tenho essa garantia da salvação, aí eu vou entrar aí com as obras. Isso. E aí eu vou complementar. Mas nesse sentido prático, muitas vezes eu vou falar, mas a prática, o ensino O prático é isso. O prático é isso. A gente sabe que o prático é eu isso. não creio que tem salvação. Tanto que quando eu estou colocando porque também eu já trabalho no local, aquele município vizinho aí, tem uma conselheira, cara bem ligada da igreja católica, e o menino lá, que era até da empresa lá, disse, ó, vai aqui irmão, viu? Eu disse, ó, esse deve ficar assim, você sai, é um crente de verdade. Você tem aquela questão, né? Aí ela estava lá e disse, ó, eu queria saber por que os crentes afirmam que tem salvação. Eu falei, então é a questão da graça. Aí eu citei o exemplo de Paulo, até a expressão assim, você conhece a história de São Paulo? São Paulo, você conhece, ele era o perseguidor da igreja, eu pensava que ele realmente pensava salvo em Cristo. Mas porque tem gente que hoje fica bebendo, está muito bem disfarçado, né? O que eu acho que é importante exatamente esse poder de Deus, não poder de salvar. Esse mas assim, para ela ainda era absurdo confirmar que tem salvação. Porque conseguir exatamente o propósito do bem daquilo. É um conceito popular que ele entrou na igreja e não é diferente do que o irmão está falando. Se for qualquer outro interior aí, ninguém vai falar que você, uma vez salvo, ele salva para sempre. Ninguém quer assim. Né? Então, é a mesma coisa de Maria, por exemplo. Maria, na doutrina, não existe adoração a Maria. Mas tu vai dizer que o povo não adora Maria? Pelo amor de Deus. Vocês já viram os irmãos? Não existe nada que não passe por ela. Já viram isso? É um povo com uma estátua do tamanho do mundo, assim, parece Baal. O povo embaixo, assim, fazendo a dancinha. E que é a adoração, gente. Então, mas na doutrina católica oficial, não existe isso. No entanto, o romanismo ele dá tanta essa ênfase a Maria que é impossível você não adorar, bicho. Como é que você vai ter uma procissão, uma santa lá em cima, o povo se batendo na rua? Isso é adoração. Na prática é adoração. Agora, a doutrina oficial não é. Eu ainda acho que seja. Né? É o que? Viscerazione. Isso aí é a língua, é italiano. Isso aí é a capa do livro em italiano, a capa da declaração, entendeu? Teve outro irmão que me perguntou porque era o cavalo na capa do livro. Eu não sei porque é o cavalo. É só a capa. Isso aí também é só a frase em italiano mesmo. É só a frase em italiano. Eu coloco essas capas, irmãos, porque os irmãos podem depois tirar foto ou então ver no grupo da igreja e podem ir lá por si mesmos verificar o que eu estou falando, né? Eu não sou o Papa, não. Eu não vou mandar vocês interpretar o que vocês falam, não. Vocês podem ir lá e podem verificar. Então, para terminar a nossa aula, eu ainda fiz vários slides depois, mas precisamos, então, combater as inovações romanas de modo honesto e sincero. Pode passar. Não é justo que criemos um espantalho do que achamos ser o romanismo, em uma abordagem totalmente superficial que só repete o que ouvimos desde sempre. Pode passar.
precisamos então nos perguntar o que realmente é inovação e o que é criação nossa sobre o romanismo. E aí, terminando, né, a gente vai ver que o católico romano, ele é salvo, ele não é salvo porque ele confessa a Cristo, nada disso. Ele é salvo pelo meio dos sacramentos. Se alguém aqui já fez crisma na igreja católica, você passa, acho que você não sabe disso, você passa, sei lá, 6 meses só aprendendo sobre isso aqui. Você não aprende nada sobre Bíblia, mas isso aqui você aprende, sabe tudo, né? E aí é interessante que, particularmente, um sacramento que é muito importante para eles é o batismo. E aí a última pergunta que eu vou fazer aos irmãos. Alguém sabe por que a gente é batista? Por quê? Por causa do batismo. Mas eles também batizam. E aí, eles são batistas? Como é que é isso? Algum irmão sabe? É? Oi? Por imersão, muito bem, irmão. Mas existe outra coisa que... Também. Mas o ponto principal... Isso. É conhecer que Cristo fala todo o batismo, ser exatamente uma representação visível. Isso, exatamente, é o que João falou. Então o batismo, ele não é um instrumento de salvação. Ele é uma declaração da minha salvação em Cristo Jesus. Então nós somos batistas por causa disso, é o que diferenciou a gente. Aí você vai lá numa igreja presbiteriana, aí você vai lá no domingo e vê criança se batizando, um bebê de 2 meses. Aí como assim? Um bebê se batizando? Porque a gente fica confusa, né? Peraí, como assim? Tal, como é que... Justamente, porque nós acreditamos que o batismo, ele é credo-batismo, ou seja, você precisa crer para se batizar e não se batizar para crer. Essa é a nossa crença, certo? Então, e aí isso é interessante, por quê? Porque o batismo, ele é o sacramento mais importante, junto à Eucaristia, para os católicos romanos. Por quê? Porque no batismo, o bebê, ele é salvo. Com o banho da água, o bebê, ele é removido o seu pecado original. Essa é a crença deles. Aí eu vim falando assim, ó. Fazendo assim. Aí eu vou jogar mais uma bomba aqui. E no próximo domingo a gente... Até porque eles têm a questão do bebê morrer para... Isso. Por isso que a vestimenta do bebezinho, ela é o quê? Antes de ser batizado é o quê? Pagão. Pagão. Né? Por quê? Porque o bebê, ele ainda não foi batizado e, portanto, ele não é salvo. E aí eu vou colocar só mais um bombinho aqui para os irmãos. Lutero queria exatamente assim. Exatamente assim. Exatamente. Mas estava errado. Estava errado. Mas isso é legal para nós, irmão Marquinhos. Isso é importante. Porque Lutero é infalível? Não é infalível. Lutero não é infalível. A única coisa que é infalível é o quê? A Escritura. É Jesus Cristo. São muitas coisas que são infalíveis. Acho que o teólogo que todo crente tem que ler bastante é sobre Agostinho. Agostinho é muito bom. Agostinho Ele é é o bom. maior teólogo de todos os tempos. Embora eu goste de Calvino, mas Calvino também tem um erro porque atribui a eleição à questão das posses. Isso. Só as pessoas que eram ricas eram as pessoas eleitas. Todo teólogo era, né? Até o pastor Valmir era, os outros. Só terminando. Então a gente vai aprender sobre o principal erro do romanismo na aula que vem. Vai passar. Muito bom, irmão. É uma das muitas exceções, né? Ela falou o seguinte, olha, se todos esses sacramentos aqui têm que ser cumpridos, por que o padre não se casa? Né? É uma das muitas exceções sobre o romanismo que a gente vai pegar. Tá? Pode só você conversar com colocações que precisaram aqui. Essa semana, quem foi para o católico, eu demorei 8 anos, eu saí de lá. Bem, você fala, não pense que a salvação vem com fé mais obra. Mas no fundo é obra. No fundo é, né? Porque assim, a igreja católica tem várias coisas, como por exemplo, confissão. Ela tem que ir uma vez por mês lá, confessar o padre. Tem que comungar quando na hora, né? Tem que ver todo. Ele fala uma coisa, então você tem que mudar um pouco mais dele. Então, mesmo quando a criança, teve uma maturação criança, mas é uma honra. Só foi fazer aquilo, né? A motivação. Você foi lá o que você fez, né? Todas essas coisas são São obras. São São sim. Então, isso acaba que
condicionar a pessoa a ficar dependente de cada Claro, claro. né? Porque é como você dissesse assim, que tem essa ideia de que a igreja é como se fosse a barca da salvação. Isso, Então, exatamente. eu acho que hoje não fala mais disso, mas antes falava assim, que nenhuma igreja cristã que não tivesse comunhão com a igreja católica não eram salvos, não faziam parte. Muito interessante isso aí, irmão. Porque existe uma contradição entre dois conceitos, que são infalíveis. É interessante porque ele traz a prática, né? A prática que ele aprendeu, também católica até os 19 anos, então muita coisa não dá para ver. Mas assim, é interessante porque essa questão da prática, o fato que o que está escrito, né? Mas como é a prática desse catolicismo? É justamente o que. Nas obras. É justamente o que. Não sei se irmãos, mas eu só conheço um católico na minha vida inteira, eu conheço muitos católicos, que é um católico de verdade. Um católico que realmente faz o que a igreja católica manda fazer, né? E foi Então a prática é o quê? levou a estudar. Exatamente. Porque eu fiquei confrontado. Chegava para ele e falava assim, ó, isso aqui. Aí ele jogava uma rasteira em mim. E aí? Aí eu, não sei não, pô. E agora? Aí eu fui e falei assim, não, vou estudar isso aqui, então tudo. Quase virei luterano. Brincadeira mesmo. Sou batista de alma e coração. Enfim. Pode ir. Última coisa, a gente vai entender o erro principal do romanismo, que é de onde surge tudo, que é o papado. Então, o primeiro erro, e é o erro mais gritante e que a gente precisa fazer e precisa combater. Eu ainda tinha feito vários slides depois, passei, amor. Fiz vários, mas, enfim, para ficar próximo domingo e a gente vai Mas é melhor assim mesmo. Vai devagar, Vai Isso. devagar e a gente vai compreendendo. Vai. você aprendi né, para tentar. Não, É isso. Irmão Marquinhos, você pode orar para a gente, por favor? vamos orar então, né? Oremos.